Aleluia. E sabe, se eu levar lá para onde a gente costuma fazer o que não deve, ele vai se levantar para nos repreender. Então deixa ele ali. Hã? Não, esse cara é israelita. Lá no calor da batalha, esse cara vai se levantar contra nós. Larga ele ali. Aí Aquiles falou para Davi: Davi, volta. Vai para casa. Pode ficar por aí, sem problema nenhum, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. Problema nenhum, fica por aí. E eu penso que era Deus dando livramento a Davi para não derramar sangue dos seus irmãos. A Bíblia diz que ele volta, retorna para Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, a Bíblia diz que a cidade estava queimada, saqueada. E os filhos, as mulheres, as famílias dos homens de Davi haviam sido sequestrados. Quando eles chegaram lá e se depararam com essa situação, a Bíblia diz que eles choraram a ponto de perderem as forças de tanto chorar. Choraram, e choraram, e choraram, e choraram, e choraram, até que de repente não tinha mais força para chorar. E os homens de Davi, angustiados, começaram a falar em apedrejar Davi. Davi se angustiou muito, mas recobrou suas forças no Senhor. Consultou o Senhor pela história sacerdotal e perguntou ao Senhor: eu sigo esse bando que saqueou a cidade? Eu vou alcançar esse bando? Eu vou ter vitória contra esse bando? E Deus falou: Davi, vai, segue, tu vai os alcançar, e eu vou devolver na tua mão tudo aquilo que eles levaram. Aleluia. A Bíblia diz que Davi se levantou com os seus homens. Agora redobre a sua atenção. Se levantou com os seus homens e saiu sem destino. Ele não sabia para onde ir, não sabia quem tinha ido lá na cidade dele. Saiu. Quando de repente, no meio do caminho, olha aqui para mim, eles acharam um homem adoentado, caído, quase morto no meio do caminho, um homem egípcio. E quando eles acharam aquele homem egípcio, a Bíblia diz que eles pegaram aquele homem egípcio, levaram até Davi, que estava doente, jogado no caminho. E aqui eu quero começar a liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Por quê? Porque esse homem egípcio que estava doente no meio do caminho, recebeu essa doença de Deus. Eu olho para o contexto e eu só consigo ver isso. Que quem botou a doença nesse homem egípcio foi Deus. Por que, Wesley? Em primeiro lugar, porque esse homem foi uma providência de Deus para Davi. Aleluia. Davi não sabia para onde ir, não sabia que direção tomar. E esse homem aqui foi o homem que levou Davi aonde Davi precisava ir. Amém ou não? Amém. Então Deus colocou a doença nesse homem, em primeiro lugar, para que Davi tivesse alguém para guiá-lo até os amalequitas. E em segundo lugar, Wesley, por que tu pensa que essa doença aqui foi colocada por Deus? Porque esse homem aqui foi o maior beneficiado pela doença que ele mesmo estava vivenciando. O maior beneficiado. Davi foi beneficiado, mas esse homem foi mais do que ele. Esse homem foi o cara que mais ganhou depois que adoeceu. Sobre isso que eu quero entregar uma palavra para o seu coração. Você já viu aquele ditado, há males que vem para bem? Você já ouviu isso? Aqui se cumpre essa palavra. Porque quando a gente olha na carne uma pessoa que fica doente, a gente fala: foi o diabo. A gente fala: tá assim porque pecou. Isso é coisa de homem. Associar tudo aquilo que de ruim acontece a coisas ruins. No Evangelho segundo João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus se deparou com um cego de nascença. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Para que ele estivesse assim. O que Jesus falou? Ninguém. Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestassem nele. Aleluia. Eu queria que você já entendesse isso aqui esta noite.
Nem tudo de ruim que tem acontecido à sua vida está ligado a coisas ruins. Tem males que vêm para bem, para a glória do nome de Deus. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente vai para o texto, para a gente ver o que de bom aconteceu na vida desse cara depois que ele ficou doente. Primeira coisa está no versículo 13. Versículo 13 diz assim, ó, Davi falando com ele. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Primeiro benefício. A primeira coisa positiva que aconteceu na vida desse cara por causa da doença que acometeu a vida dele. Ele diz com a própria boca, com as próprias palavras: o Senhor a quem eu servia me largou da pista depois que eu fiquei doente. O que isso quer dizer, meu irmão? Que por causa da doença que ele teve, ele descobriu que ele só prestava para o Senhor dele enquanto tinha saúde. Você consegue entender o que eu estou falando aqui esta noite? Esse cara agora entende que ele só servia para o Senhor dele enquanto tinha saúde. Depois que ficou doente já não presta mais. E tu acha que tu ficou duro em vão? Tem gente que está duro, sabe por quê? Para ficar bem claro que lá fora tu só vale o que tu tem no bolso. E é por isso que Deus deixou a porta se fechar. Tem gente que ficou literalmente doente para ver que lá fora só dá para andar com algumas pessoas enquanto você tem saúde. Mas é só ficar doente para tu ver se alguém aparece no hospital. Tem gente que só ficou a pé para Deus mostrar para ele uma coisa: tu só tinha aquele bolo de amigo porque estava motorizado. Agora que você está a pé, na pista, teu telefone já não toca faz tempo. Hã? Eu tinha uma amiga, a gente cresceu junto, eu era um pouco mais velho que ela. Eu lembro que quando ela completou 17 anos, pensa uma menina bonita, irmão, linda, formosa demais. Mais bonita da rua, ou uma das mais, lá de onde a gente morava. Completou 17 anos, certo dia parou um cara com um carrão na porta dela. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Não demorou muito, o cara levou embora, né? Eu vou embora para morar com ele e tal. Ela ficou 6 anos com ele e o tempo passou. Diga comigo, o tempo passou. O tempo passou. E não tem aquela formosura toda? Aquele corpo bonito. Tem tudo aquilo. Teve um acréscimo de beleza, ela deu uma engordada, né? E eu falo acréscimo de beleza como homem de Deus, porque um homem que não é de Deus vai falar engordou mesmo, está feia. Aí ela deu uma engordada e aquele cara que continuou tendo dinheiro, continuou tendo um carrão, olhou para ele e falou: pô, tu já não é mais aquela que tinha 17 anos. Não dá mais pra gente ficar junto. Aí sabe o que ela fez para ver se tinha jeito? Para ver se feria ele, para ver se ele voltava. Foi lá para a passarela de paciência, ligou para ele e falou: estou em cima da passarela, e se você não voltar para mim, eu vou me tacar daqui. Ele foi lá, conversou com ela em cima da passarela. Aí ele virou as costas para ela foi dar com a bolsa. Ele não acreditou que ela ia ter coragem. Quando ele virou as costas de novo, ela se tacou da passarela, irmão. Ele continua vivo, continua com carrão e já botou outra menina bonita dentro do carro. Só que fica bem claro uma coisa: tem muita menina por aí que hoje só tem valor porque tem um corpão, mas esse corpão vai cair um dia. Hoje você está magrinha, bonitinha, todo mundo olha, mas um dia tu vai engordar. E a única pessoa que vai continuar contigo até a final é um homem que tem condição de te levar para o altar. Não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Segure a mão do irmão aí para começar a soltar. Dá uma olhada para ele e diga: meu irmão, lá fora tu vale o que você tem, meu irmão. E aqui dentro você vale o que você é. Essa doença
entender isso aqui. Lá fora, servindo o mundo, quando você tem o que o mundo quer, você está bem para ficar lá fora. Mas quando você já não tem mais nada a oferecer, o mundo te larga na pista, o diabo te larga na pista, os falsos amigos te largam na pista. Você entende isso? Eu cometi um equívoco aqui. Pelo contrário, lá fora, tu vale o que você tem. Aqui dentro, mesmo sem valer nada, Jesus deu muita coisa por você. Aqui dentro a gente não vale o que é, não. Aqui dentro a gente vale o que Ele deu por nós. Lá fora, quando você perde o que te ofereceu, o pessoal te larga. E aqui dentro, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 7 e 8. Ele diz: pode ser que alguém, ele diz, dificilmente alguém vai morrer pelo bom, mas pode ser que alguém se anime e morrer pelo justo. Em versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que isso quer dizer, Wesley? A única coisa que tu tinha quando Jesus morreu por você era pecado. Tu não tinha nada e assim mesmo Ele foi para a cruz do Calvário entregar a vida por você. Dá uma olhada no vizinho e diga: quando Ele morreu por você, tu não tinha nada, só pecado. Existe uma grande heresia no meio do povo de Deus, grande. A gente vai acabar com ela aqui hoje. Que diz que você tem valor, tu não tem valor. O fato dele ter pago um alto preço não quer dizer que você vale esse preço todo. Wesley está na Bíblia, tá? Paulo falando do homem natural sem Deus, o homem pecador natural. No capítulo 3, no versículo 10 em diante, se tu quiser, abre aí que eu vou te provar que tu não vale nada, nem eu. Abre aí, para ficar melhor, para você nunca mais esquecer isso aqui, abre aí. Romanos 3,10, abre aí, por gentileza. Abre aí, vê se não está escrito assim, ó: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. O início do 12 diz: todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Vê se não é isso que está escrito aí. Então uma coisa que é inútil vale alguma coisa? Sim ou não? Responde, irmão, sim ou não? Então o que a palavra de Deus está falando sobre todos os homens sem Deus? Que eles não valem? João Batista deu testemunho de Jesus. No capítulo 3 de Mateus, no versículo 12, ele diz: na mão dele está a pá e ele vai limpar a eira. Ele vai levar o trigo para um celeiro, mas vai pegar a palha e tacar num fogo que nunca se apaga. Irmão, olha aqui para mim. Palha para um agricultor não presta para nada, não tem valor. Você já entendeu que você não valia nada? Você já entendeu que o seu destino era o fogo eterno? Você já entendeu que não tinha valor nenhum sobre a tua vida? Mas aqui que está o grande mistério da graça de Deus, que mesmo sem valer um centavo, o Filho dele foi para a cruz do Calvário, não deu ouro, não deu prata, mas deu o sangue dele, para que estivéssemos aqui esta noite, meu irmão. Segure a mão de alguém, segure a mão de alguém, diga para ele: lá fora tu vale o que tu tem. Diga: aqui dentro ele deu um grande preço por você. Diga: lá fora tu vale o que tu veste. Aqui dentro ele pagou um alto preço por você. Lá fora tu vale o que dirige. Aqui dentro ele pagou um alto preço por você. Precisa entender isso. Fico irado quando eu vejo um crente que conquista um carro e desvia. Meu Deus.
bobo, vai chegar lá fora, o carro vai bater, não vai ter dinheiro para pagar o conserto do carro, vai voltar a andar a pé, vai ver que era tudo ilusão e vai voltar aqui para dentro. Estava solteiro, era o melhor crente da igreja, era o melhor jovem do grupo, arrumou um namorado, meteu o pé, mas deixa ele arrumar alguém melhor do que você para tu ver se ele não vai te largar. Chegou aqui quebrado, chegou aqui moído. Tu era feio, cara. Acredite se quiser, eu já vi numa roda de menina, a menina falar pra outra na cara assim, eu já vi, tu não vai andar com a gente não, tu é feia. E tu entrou aqui dentro feio e Jesus não olhou pra isso. Aleluia. Tu entrou aqui dentro duro, Jesus não olhou para isso. Tu entrou aqui dentro morando de aluguel, Jesus não olhou para isso. Tu entrou aqui andando de BRT lotado, Jesus não olhou para isso, irmão. Se fosse você, estava de mão levantada, por quê? Porque lá fora o mundo te larga na pista e aqui Ele te abraça, Ele te recebe. Oh Deus! Primeira coisa, quando esse cara ficou doente, ele entendeu, pô, só valia para o meu Senhor enquanto eu tinha saúde. Vou entregar uma profecia aqui, recebe se quiser. Se Deus precisar colocar uma doença na tua vida, e quando eu falo isso é no âmbito espiritual, trazer uma crise, uma dificuldade para te mostrar a realidade da vida, os verdadeiros valores da vida, se prepare, essa doença está a caminho. Se tu acha que você é bom por você próprio, se prepara, Deus vai te deixar duro para tu ver que era só o dinheiro que tu tinha no bolso. Tu acha que alguém ama você por aquilo que você é lá fora, se prepara, Deus vai arrancar o que você tem para te mostrar que lá fora ninguém valoriza ninguém por aquilo que ele é. Deus vai te mostrar isso da pior maneira possível. Por quê, meu irmão? Porque se esse cara aqui não ficasse doente, ele não ia enxergar isso. Dá uma olhada para o vizinho e diga, essa doença não é para matar, é para te mostrar a realidade da vida. Diga para ele, essa doença não é para acabar com você, é para te mostrar os verdadeiros valores da vida. Lá fora tu vale o que tem, mas aqui tu vale o sangue de Jesus que foi derramado por você. Primeiro benefício foi esse. Ele entendeu que o antigo senhor dele só o valorizava enquanto ele tinha saúde. Foi só a saúde embora que o senhor dele falou, agora tu já não presta mais, pode ficar aí na pista aqui. Amém ou não? Amém. Segundo benefício, está no versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Esse aqui é o segundo benefício que a doença proporcionou a esse cara. Porque o texto diz que quando os homens de Davi encontraram ele no campo, doente, caído, quase morto, a primeira coisa que eles fizeram foi levar ele para Davi. Amém ou não? Amém. O que proporcionou esse encontro entre esse homem e Davi? Oi? Diga a doença. Se esse homem aqui não ficasse doente, ele nunca ia encontrar com Davi. E quem era Davi, irmão? Se você olhar aqui no texto, você vai ver que Davi era um senhor muito melhor do que o senhor que ele servia. Por quê? Porque o senhor que ele servia largou ele para trás quando ele não tinha nada. Quando a doença chegou. E Davi pegou ele no campo, caído, quase morto. E a Bíblia diz, deu pão para comer e ele comeu. Deu água para beber e ele bebeu. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo. Deram 2 cachos de uva para comer. Irmão, olha aqui para mim. O antigo senhor desse cara largou ele na pista. Davi, quando encontrou ele todo quebrado, a primeira coisa que Davi fez foi cuidar dele. Aleluia. A doença desse homem fez ele encontrar um senhor muito melhor do que o senhor que ele servia. Você acredita que com muita gente que está aqui foi assim também? Se o problema não chegasse na sua vida enquanto você estava lá fora, você ia continuar servindo o mundo, irmão. Mas o problema que veio sobre a tua vida te fez entrar por aquelas portas.
Aleluia. Ah, irmão, tem uma meia dúzia comigo aqui. Eu não estou sabendo explicar esse negócio. Eu vou repetir, tem muita gente que só entrou por aquelas portas por causa do problema que apareceu. E quando parecia que o problema ia acabar com a tua vida, o problema te apresentou um Senhor melhor do que tudo aquilo que tu já serviu até hoje. Maravilha, Senhor. Você entende o que eu estou te falando aqui? Quando você chegou aqui dentro, irmão, olha aqui que eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa que Deus foi fazer para você foi oferecer salvação dos teus pecados. Tu entrou aqui com fome, Ele te deu pão para comer. Tu entrou aqui com sede, Ele te deu água para beber. Tu entrou aqui ferido, Ele cuidou das tuas feridas. Tu entrou aqui entristecido, Ele alegrou o seu coração. Por quê? Para mostrar para você que Ele é um Senhor melhor do que o pecado que tu servia lá fora. Que Ele é um Senhor melhor do que o mundo que você servia lá fora. Ô, meu irmão, se fosse você que estava levantando a mão e dando glória pela doença que apareceu, pelo problema que apareceu. Por quê? Porque Ele te trouxe aqui para dentro e te mostrou que existe um Senhor melhor. Você entende isso? Se aquela doença não aparece, esse cara ia continuar servindo o Senhor que servia. E agora ele tem a oportunidade de servir um Senhor que cuidou dele mesmo sem ele fazer nada por esse Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Maravilha, Senhor. É aquela velha história que eu não concordo com ela. Se não vem pelo amor? Não concordo com isso. Não concordo. Porque quem traz é Deus. E tudo que Deus faz é por amor, não tem dor. Tem dor, não é pela dor. Não é pela dor. É pelo amor. Porque vem de lá para cá. É Ele que movimenta tudo para te trazer aqui para dentro. São as cordas de amor de Deus. Ele falou isso em Oséias. Deus usa as cordas de amor, irmão, mais improváveis, mas que Ele traz aqui para dentro, Ele traz. Não, vou repetir, porque de repente tem alguém aqui dentro que tem alguém lá fora precisando entrar aqui. Deus é especialista em usar as cordas de amor dEle e trazer para cá, para dentro e mostrar que aqui existe um Deus melhor, existe um Deus maior, existe um Senhor excelente. Ser profeta, professor que está perto de você, diga para ele ficar tranquilo, meu irmão. Quem Deus tem que trazer aqui para dentro, Ele vai trazer, nem que seja por uma doença. Diga, o amor de Deus vai se manifestar através de uma crise. Diga, o amor de Deus vai se manifestar através de um susto agora. Tem alguém tomando um susto agora, mas é através desse susto que vai estar aqui no culto amanhã e vai se encontrar com Ele. Você entende isso que eu estou te falando? Você precisa entender isso. Que é melhor doente encontrando com Davi do que saudável servindo uma malequita. É melhor passar um reflexo e correr aqui para dentro do que não passar nada e continuar lá fora. É melhor ficar desesperado e chegar aqui e se encontrar com Jesus. Aleluia. Do que não ter desespero e continuar servindo aquela podridão do mundo lá fora. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai acontecer um encontro, irmão. Deus vai promover o encontro da tua família com Ele próprio através de alguma coisa. Deus vai promover o encontro dele com a tua casa através de alguma coisa. Fica tranquilo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Eu sinto de Deus liberar essa palavra para alguém. Tu teve problema e vem para cá para dentro. Fica em paz. Ele vai colocar alguém num aperto lá para entrar aqui também. Ele vai colocar alguém numa crise lá para chegar aqui e ter o mesmo encontro que você teve. Para a glória do nome dele. Você entende isso?
verdade é essa. Se não fosse a crise que você enfrentou alguns anos atrás, aqui dentro você não estaria. Se aquele varão não tivesse te largado, você estava com ele lá fora até hoje. Estava chapado agora, num bar, com ele, vendo o jogo do Flamengo. Se não fosse aquela crise, aquela porta que se fechou e tu viesse para cá para dentro. Porque a verdade é essa, irmão. Fica duro lá fora, escuta que Deus prospera, vem para cá para dentro só para prosperar. Mas quando chega aqui, tem um encontro com o dono da prosperidade. Fica doente lá fora, escuta que Deus é poderoso para curar câncer, tudo. Chega aqui dentro, vem só atrás da... Pô, irmão, aquele hino que cantaram aqui, a juventude não, o ministério de louvor. Eu não quero só o avivamento, agora eu quero o avivador. Não quero a bênção, quero o abençoador. Tem gente que só vem atrás da bênção porque está na prova, porque está com essa doença, mas quando chega aqui, vai bater de frente com o abençoador, com aquele que é maior, com aquele que é excelente, com aquele. Você entende isso? Então dá glória a Deus pela doença que te trouxe para cá. Dá glória a Deus pela crise que te fez encontrar com Jesus. Dá glória a Deus por tudo de ruim que te trouxe na direção do Davi que você serve hoje. Porque se não fosse nada daquilo, você também não estaria aqui. Se não fosse nada daquilo, muitas pessoas hoje não estariam servindo a Deus. E a causa de terem se encontrado com Jesus é exatamente tudo de ruim, todos os problemas que viveram ao longo da estrada. Parece que eu vejo aquele homem olhando para Davi e fala assim: